Graça e paz. Amém. Aleluia. Meus irmãos, queria que você fechasse seu olho por mais um momento. Queria que você orasse por mim. Queria que você orasse por você. Existe uma mensagem do Senhor, e essa mensagem quer encontrar o seu coração hoje. Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, para que a tua palavra possa ser transmitida aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo. Fala com eles, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, todo o meu ser, a minha fala, o meu conhecimento, tudo que eu sou, Pai, para o teu louvor, para a tua glória, para a honra de quem o Senhor é. E é nesse momento que eu oro pelos nossos irmãos, que a iluminação do teu Santo Espírito alcance o coração deles, e que eles, Senhor Deus, possam entender tudo que for falado e lido para a glória do teu nome, para o louvor de quem o Senhor é, para a exaltação do teu ser, para, Senhor Deus, firmar a majestade do Senhor aqui na terra. É isso, Pai, que eu te peço. Amém. Você pode abrir a Bíblia lá em Mateus 7. E mais uma vez é muito importante que você possa abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 7, a gente vai ler do versículo 13 ao 27. O contexto desse texto é o final do Sermão do Monte. Eu não preciso nem falar, né? Toda vez que eu chego aqui eu falo desse sermão. A gente está aqui no final dele. Cristo está falando acerca para uma multidão que ele enxergou que precisava de uma instrução para viver bem, para viver o melhor de Deus. Uma multidão que o Senhor Jesus disse, olhou para eles e eu fico imaginando assim: Senhor Deus, o Pai dele, meu Pai, esse povo ele erra por falta de instrução, ele não sabe diferenciar as coisas, não tem ninguém que os oriente. Então eu fico imaginando que naquele lugar, todos ali sentaram, e Cristo tomou a palavra de uma forma tão ousada, falando com um poder tão grande, uma eloquência que alcançava o mais culto e aquele menos iletrado. Cristo tinha a facilidade de falar para todos, e ali ele traz palavras que a gente vai ler agora. Versículo 13 diz assim: entrem pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir fruto mau, e a árvore má não pode produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que diz Senhor, Senhor
esse entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome nós não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu não conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, sendo uma grande a sua ruína. Aleluia. Palavra do Senhor lida, palavra poderosa lida. Talvez esse último trecho possa ser intitulado como sendo sábio e grande aos olhos de Deus. Nesse trecho a gente vai ver coisas muito preciosas e que quebram o nosso conceito de religiosidade de igreja. Algo que vai de encontro talvez a uma tradição que se carrega desde os tempos de Cristo. No primeiro momento, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, versículo 13 e 14, que a gente acabou de ler. Ele vai versar a respeito da porta estreita. Ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita. Versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Pois a porta estreita é o caminho que conduz à vida, apertado, e são poucos os que a encontram. Muitos defendem um caminho largo, um caminho que é fácil, em que eu não tenho que me abnegar de nada, um caminho que meus desejos eles são concedidos ao bel prazer. Ele é um caminho popular, porque apresenta poucas restrições. Então é fácil você entender que um caminho que enfrenta poucas restrições, ele seja fácil de ir, sedutor de ir. Um caminho largo, ele vai dizer não para quem não é crente. Ele está dizendo assim, ó, para vocês que são crentes, existem dois caminhos, um largo e um estreito. E é interessante porque a gente vive hoje uma igreja que ela não quer carregar a sua cruz, uma igreja que ela não quer se sacrificar por nada, uma igreja que tem uma graça que a gente chama de graça elástica, uma igreja que tudo pode, que tudo permite, que tudo é legal, e que você fazer qualquer coisa, você está bem. Afinal, Deus perdoa. Afinal, Ele morreu por isso. Como se o sacrifício na cruz fosse uma permissão legal para que você nadasse abraçadas dentro do pecado. Lê do engano. Porque esse caminho fácil, esse caminho de facilidades, uma estrada de tolerância e da legalidade, muitos são orgulhosos por estarem nesse caminho, muitos se dizem liberais até, mas o caminho, de acordo com a Bíblia, é um caminho que produz a perdição. É um caminho que produz perdição. É um caminho que no final é mal.
E o Senhor Cristo, Ele alerta, Ele nos alerta no texto. Ele fala para a gente a respeito disso. E Ele vai falar assim, ó: em oposição a isso existe um caminho estreito, um caminho que poucos escolhem, mas esse é o caminho devido a dificuldades, em relação aos nossos desejos da carne, que devem ser negados. Apresenta claras restrições, claros limites para caminhar nessa estrada. No texto aqui, ele vai dizer que no versículo 14, que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz para a vida. A gente deve notar que o desejo do coração humano, ele tende a facilidade, pelo caminho mais fácil. Mas o engano, o pecado, ele é tão ardiloso, que ele vai dizer assim, ó: se dá prazer, é um caminho bom. Se aquilo faz bem, é um caminho bom, você pode seguir. Meu amigo, nem sempre. Você gosta de Coca-Cola? Coca-Cola é bom ou não é? Eu digo que é. Mas experimente se alimentar dela todo dia, para ver como vai ficar no teu corpo. Opa, isso quer dizer que nem tudo que é bom vai produzir vida. E às vezes o canto de Satanás é isso: se te faz bom, se te faz bem, vai e faz. Meu irmão, minha irmã, Cristo não nos chamou para viver os prazeres simples dessa vida. O prazer que Cristo nos convidou a participar é um prazer que vai nos apontar para a eternidade. Durante esse mundo aqui, a gente tem que se negar. Sabe por quê? Porque um desejo pecaminoso está dentro do seu coração e dentro do meu coração. Existe carne dentro de você que quer que você se entregue aos desejos da sua carne. Traições, brigas, guerras, culto ao egoísmo. Se a gente fosse viver, meus irmãos, apenas puramente pelos desejos que surgem no nosso coração, a gente não conseguia viver em uma sociedade e não conseguia viver um relacionamento com Deus. Pense comigo, se nesse telão aqui passassem todos os seus pensamentos do dia de hoje, como se fosse um filme, tudo o que você pensou, seja ele bom ou ruim, tudo que o seu coração, tudo que a sua mente, por um minuto, por um instante pensou, por um instante imaginou, certamente você sairia daqui correndo envergonhado de tanta besteira que você pensou. Sabe por quê? Porque você tem uma essência má. Porque você, o ser humano, ele é mau. E é por isso que Jesus Cristo veio, para que possa resgatar isso. Ele fez assim: olha, todos pecaram, não existe ninguém no mundo digno de estar na presença de Deus. Por quê? Porque existe a natureza humana. O pecado causou isso. Depois do pecado, meu amigo, você foi jogado nesse mundo. Os homens trabalharão, as mulheres dores de parto, e você conhece o texto. E a partir daí existe uma guerra. Só que os nossos desejos, as nossas vontades, elas devem ser resignadas à vontade de Deus. Quando eu não faço isso, eu estou buscando um caminho largo, um caminho em que meus desejos, um caminho em que meu orgulho, a minha concupiscência do meu coração, eles são evidenciados e afirmados. Meu irmão e minha irmã, quando a Bíblia fala que o Deus desse século cegou os entendimentos de todo mundo, é porque eles não sabem discernir isso. Quando a gente vê as pessoas no mundo, no pecado e vivendo os prazeres efêmeros dessa vida, você pensa, como é que eles fazem isso, sabendo que o caminho distante do Senhor não vai levar à vida eterna? Sabe por quê, meu irmão? Porque o Deus desse século cegou os entendimentos dele. Eles não sabem, eles estão cegos. Às vezes eu fico de cara assim, ó, quando eu vejo no jornal um
bandido, ele começa a bolar um plano. Eu vendo de fora assim, eu digo, como é que esse camarada, ele pensou que isso ia dar certo, que ninguém ia pegar ele? Tinha tudo para dar errado. Como é que ele foi? Por que será que ele não mediu o sacrifício que isso ia causar na vida dele, na vida da família, na vida da mãe, dos filhos? Sabe por quê, meu irmão? Deus desse século cegou o entendimento dele. Ele só vê a oportunidade de satisfazer a sua carne. Ele procurou um caminho fácil, entende? Lá em Jonas, Deus vai falar para Jonas: Jonas, eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. Meu Deus, eles estão perdidos como ovelha que não tem pastor. Entende agora? Uma ovelha que não tem pastor, ela está perdida, porque o pastor é aquele que dá a direção, que junta, que protege. Só que eles não têm isso. Agora, pensa no contexto de igreja, aqui dentro. Muito dessa intenção de satisfazer o desejo da carne e o ego, ela tem invadido as igrejas. A hipergraça, a supergraça ou graça elástica, seja lá o nome que você quiser dar a isso, é apenas uma permissividade ao pecado. É apenas dizer assim: olha, você pode tudo, porque Cristo já pagou. Como se isso fosse uma permissão legal para o pecado. Eles procuram um caminho largo. Olha, Jesus exige que os seus servos sejam testemunhas fiéis da sua mensagem de vida e um caminho estreito. O caminho é impopular. Logo haverá oposição. Aqueles que proclamam esse caminho serão chamados de extremistas, fanáticos, fundamentalistas, e aí vai a lista. As pessoas querem viver sem restrições, sem convicção do seu pecado. Se você quiser viver sem a convicção do seu pecado, se você quiser viver o egoísmo que brota do seu coração, fique à vontade, mas isso não é o caminho estreito de Jesus. Esse não é o caminho estreito que vai dar a vida. Presta atenção nesse outro texto aqui, que fica lá em Mateus 11. Abra sua Bíblia para acompanhar Mateus. Mateus 11, versículo 29 e 30. É conhecido, ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Ele fala que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, ele fala que é suave. Apenas um trecho desse texto. O jugo de Cristo é suave. Preste atenção, essa afirmação de que o jugo de Cristo é suave, de forma alguma contradiz o caminho estreito que a gente acabou de ler. Descanso nesse contexto é um descanso espiritual para a nossa alma, para o nosso coração. Tomar o jugo de Jesus nos diz a respeito de receber perdão, mas abraçar a mansidão. Nós seremos submetidos a Jesus, ao estilo de vida. Isso é difícil considerando os nossos desejos carnais. Você entende agora que você deve resignar a sua vontade ao jugo suave de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que você vai viver uma vida fácil. Isso quer dizer que o seu coração nele pode encontrar descanso. Que o seu caminho, que apesar do caminho estreito ser mais difícil e mais apertado, Cristo promete uma bonança. Isso aqui não é novidade para quem é crente ou quem confia em Deus. O salmista Davi falava isso, que mesmo andando em caminhos difíceis, no vale de sombra da morte, Ele conduz para verdes pastos, Ele conduz a veredas tranquilas. Você entende que o vale da sombra da morte ainda assolava ele, mas mesmo na dificuldade ele encontrava um contentamento do Senhor. Vinde a mim, porque o meu fardo, o meu jugo é suave. Caminho estreito, meu irmão, é difícil. O que é difícil para a nossa carne
é frequentemente um jugo suave para o nosso coração. Isso é interessante, porque o que é fácil para a nossa carne, frequentemente é difícil para o nosso coração. E alguns cristãos, eles buscam em vão um caminho fácil para a sua carne. Ele busca um caminho fácil para o seu coração. Meu irmão e minha irmã, é hora da gente se alinhar. Às vezes a gente não quer perder nada. Eu entendo isso. Mas é uma guerra que existe entre nós e a nossa carne. A gente deve sim tomar a nossa cruz, negar-se a si mesmo e andar. Não existe negociação quanto a isso. Foi o que Cristo disse: você quer ser meu seguidor? Se você quer, você tem que negar-se a si mesmo. Ele não negociou. Alguns tentaram negociar com Cristo, dizendo: olha, calma aí, deixa eu ir ali fazer alguma coisa, me despedir. Tinha gente que tinha posses, era rico e deixava. Eu sou amarrado aqui nesse mundo. E Cristo disse: a escolha é sua, assim como acontece hoje. Hoje a escolha é nossa. Fato é que ninguém obriga nada a ninguém. Mas se eu abro a palavra de Deus, existe uma instrução, e eu sou impelido por Ele para falar para vocês. Existe um caminho largo de facilidade, meu irmão. E Ele dá para a perdição, Ele não dá para a vida. Agora, se você seguir um caminho estreito, um caminho que muitas vezes você vai ter que negar a sua vontade, negar seu eu, engolir seu egoísmo, se humilhar diante de Deus, um caminho de pedir perdão às pessoas, um caminho de aceitar o dano às vezes. Esse caminho produz vida. Esse é o caminho imaginado por Cristo pela gente. Mas sabe o que é interessante? Seguido a esse texto, ele vem falar de falsos profetas, das pessoas que ensinam do caminho largo, das pessoas que vão ensinar que esse caminho largo, ele não dá para a perdição, ele dá para a vida. E esse ensinamento errado, ele é denunciado por Cristo a partir do versículo 20. Jesus aqui, ele está nos advertindo para que estejam ligados sobre esses falsos profetas ou mestres que alegam falar em nome de Deus. Versículo 15: cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Versículo 16. No versículo 17 ele vai dizer: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém toda árvore má produz frutos maus. Versículo 20, olha como diz o versículo 20: portanto vós os conhecereis pelos frutos. Meu irmão e minha irmã, aqui cabe uma reflexão muito profunda a respeito de como está a igreja hoje. Eu fico triste, confesso que eu fico triste quando eu vejo um escândalo envolvendo pastores. Porque a gente que lê a Bíblia, a gente que estuda a Bíblia, a gente que observa o mundo, a gente vê às vezes o descrédito que as pessoas têm. Ah, tu é crente, é? Aí você é o pastor que acabou de ter um escândalo de corrupção, um escândalo na área sexual, ou seja qual for. Pelos frutos, Cristo diz que a gente vai conhecer as pessoas. Meu irmão e minha irmã, apesar da igreja do Senhor ser santa, trata-se de pessoas que erram, que caem. Esses falsos profetas, eles estão aí, e eles não são evidenciados pela quantidade que tem na igreja deles. Isso não quer dizer nada, e a gente vai ver mais para frente. Interessante é que pelos frutos vos conhecereis, diz o texto lá, que a gente acabou de ler. Nós podemos testar ou conhecer o ministério somente pelos seus frutos, palavras e obras. Nós não tratamos os outros baseado no que discernimos ser errados, sem evidência no fruto. Desse modo o Senhor protege o corpo de Cristo e a cultura de acusações caluniosas. Falsos profetas, em sua maioria, estão cientes de que são falsos, pois os mesmos não leem as Escrituras o suficiente para entender os seus erros.
Não fiquem deslumbrados por sua popularidade, por seu charme ou por suas histórias. E aqui é importante você observar algo. Eles não têm o conhecimento para discernir isso. Eles acham que estão certos. Aquele que defende o caminho largo, eles acham que estão certos. Eles estão apostando tudo naquele caminho como verdade. Só que existe um confronto da palavra de Deus para com essa cultura, teologia ou história, ou seja lá o que for que estejam pregando. Agora, é por isso que é importante você e eu sermos bons leitores da palavra de Deus. Sabe o que Cristo está dizendo aqui, ó? Vocês, para aquele povo lá, está todo mundo sentado. Cristo viu que o povo estava sem instrução. Sabe o que ele está dizendo assim, ó? Vocês devem obedecer aos meus mandamentos e aquilo que eu ensino. Ele está instruindo para que porventura ele possa encontrar alguém que venha com uma história diferente e ele possa confrontar. Não, meu Cristo ensinou desse jeito. Agora eu pergunto a você, se você não conhece a Bíblia, se você não lê a Bíblia, como é que você vai confrontar quando vir uma doutrina errada na sua vida? Como é que você pode argumentar contra alguma doutrina que está sendo pregada e que você... Quando você começa a achar errado, quando você começa a achar que tem algo estranho, é sinal que você já leu alguma coisa e disse assim, não, eu li na Bíblia e é diferente. É por isso que é preciso conhecer a Deus. É por isso que é preciso conhecer a sua palavra. É por isso que é preciso obedecer a Ele, para que nenhum vento de doutrina, como diz Paulo, possa nos levar. A Escritura requer que o povo se posicione, que você tenha firmeza naquilo que você acredita. No que é que você acredita, meu irmão? O que é que você está firmado? Qual é a sua literatura? É a Bíblia. Então você está bem firmado. Mas se não for, meu irmão, qualquer coisa vai lhe levar. Você vai ser Maria vai com as outras, crente chuchu, tem vários nomes. Qualquer lugar você vai pegar o gosto. É por isso que uma chamada foi necessário aqui, de uma maneira prática de evitar decepções, inclui leitura regular da Bíblia e em forma de oração, direcionando nossos corações para a obediência ao Senhor. É taxativo, meu irmão. Todo crente deve ser bem instruído. Senão você é um crente fraco, um crente que não fica em pé. E a gente vai ver mais para frente porque a gente não fica em pé. Mas aí o texto continua, e lá a partir do versículo 21, acompanha aí comigo, versículo 21 de Mateus 7, ele vai falar a respeito da obediência ou da necessidade de obedecer a Deus. E ele fala assim, ó: nem todo que diz Senhor, Senhor, esse entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Vamos parar por aí, porque tem muitos que professam a Cristo, mas não abraçam e a obediência a Ele. Jesus passou a falar tanto de falsos profetas como falsos mestres. Aqui é duro, meu irmão. Aqui às vezes eu oro ao Senhor dizendo assim: Senhor, me livra desse texto, para que eu não possa ser um daqueles que dizem Senhor, Senhor. Porque aqui é crente, meu irmão. Olha o que ele diz, versículo 22: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome nós não expulsamos demônios, em seu nome a gente não fez milagre. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo que aquelas pessoas eram extremamente envolvidas na obra de Cristo no mundo. Eles profetizavam. A profecia é pregar a palavra de Deus. Eles pregavam a palavra de Deus. Eles curavam, meus irmãos, expulsavam demônios. E olha o que Cristo fala para ele: e eu então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, porque vocês praticam o mal. Meu Deus,
meu Senhor. Às vezes eu oro, Senhor, cuida do meu coração para que eu nunca possa ser essa pessoa. Porque eu quero chegar no céu, o Senhor olhar para mim e dizer, esse eu conheço. Sabe, eu quero chegar lá e ver um sorriso no rosto de Jesus dizendo assim, vem para cá, Cleferson, eu sei quem é você. Mas para isso, meu irmão, é um caminho estreito. Entende agora que nenhum desses textos é desconexo, eles são todos ligados. Não é um caminho que eu me dou à vontade do meu bel prazer ou da minha vontade. É um caminho estreito. É um caminho que conduz à vida. Aquele que faz a vontade de Deus, a obediência a Jesus. Olha que interessante, abra aí em Tiago 2, 14 e 17, deixa eu abrir aqui também, quero ler esse texto todo. Tiago capítulo 2, versículo 14 e 17, 14 a 17, 14 a 17, meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiverem falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não vier de obras, para si é morta, para si só é morta. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que a obediência a Jesus não nos garante salvação, mas a presença dela, das obras, é uma evidência que a sua fé e a minha fé, ela é genuína no Senhor. Você está entendendo? A gente não faz obras para ser salvo. Nós fazemos obras porque somos salvos. Entende? Porque somos salvos. Não é o muito fazer a Deus que vai nos garantir entrar no céu. Eu posso curar. O texto está dizendo que eu posso expulsar demônios, que eu posso pregar aqui, ser o cara mais eloquente do mundo, e mesmo assim, naquele grande dia, eu não ir com o Senhor Jesus Cristo, porque não é o muito fazer, não é o muito, é porque é preciso obedecer. Existe uma necessidade de obediência a Jesus Cristo e a sua palavra. Sabe o que é interessante nesse texto? Pensa comigo aqui nele. Ele diz que é muitos, olha como diz, Mateus 7:22, muitos me dirão, Senhor, Senhor, muitos, não poucos, muitos. Mateus 7:13, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que produz a salvação, e muitos os que vão por ela. Mateus 24:5, depois o 11 e o 12, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 10 vai dizer assim, nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair, odiar uns aos outros. Versículo 11 de Mateus 24, também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Muitos, é um alerta para nós. Está dizendo assim, tome cuidado. Tome cuidado, porque muitos, e eu digo, nessa hora eu olho para o céu e digo, Senhor, me livra de muitos. Isso aqui é para a igreja de hoje. Essa lição é para a igreja do Senhor hoje. Você precisa ser sábio aos olhos de Deus, e só que ser sábio aos olhos de Deus não é ser o que vai com a multidão, não é ser o cara que vai pelo caminho fácil, não é ser a moça que vai pelo caminho fácil. Meu irmão,
Afastai-vos de mim. Naquele grande dia, uma palavra muito dura. Todo mundo aqui que está diante aos pés do Senhor Jesus Cristo, a gente sonha e almeja estar com o Senhor na glória. Mas um fato é que a Bíblia acabou de nos alertar de que da igreja muitos serão enganados e o amor de muitos esfriarão, e que muitos não irão, apesar de estar no nosso meio. De fato, o joio e o trigo eles crescem juntos, mas na hora da colheita é que se separam quem eles são. Ser sábio e grande aos olhos do Senhor. Ser sábio e grande aos olhos do Senhor, Ele requer que você percorra um caminho de obediência. Não só de ouvinte, de frequentador, não só de um ouvinte passivo, mas aquele que ouve, entende e faz. Porque aí Cristo faz assim, disso tudo que eu falei de Sermão do Monte, Ele falou no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, e no final Ele vai dizer assim, de tudo isso, se você entender isso, você vai ser como uma pessoa que edifica sua casa sobre uma rocha. Uma casa firme. Eu não sou um construtor, nem entendo nada de alvenaria, mas eu sei que para fazer uma casa você precisa cavar bases firmes. Eu não sou agricultor, mas eu sei que para uma árvore crescer grande e forte, ela precisa de raízes profundas. Eu não preciso ser um engenheiro para saber que uma casa que não tem uma base bem estruturada, na primeira ventania, na primeira tempestade de chuva, vento vai bater e vai cair. Você também não precisa, meu irmão. Mas são verdades simples que a gente escorrega, que a gente vacila, que a gente deixa passar. Cristo está dizendo assim, se vocês são obedientes à minha palavra, se vocês praticam aquilo que eu estou falando aqui nesse sermão do monte, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir água, mas você vai permanecer firme, mas você não vai ser abalado, porque como diz lá o Salmo, você será como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Sião é a cidade de prover a salvação. Sião é a cidade de Deus. É a cidade que prometida para na glória. É o simbolismo de que vamos para Ele e lá haverá salvação. Isso é Sião. Tem gente aí que já vai querer o filho, com o nome Zion, que é Sião em inglês. É muito bom. Sião. São como os montes de Sião que nunca se abalam. Sabe o que é isso, meu irmão? Não importa o que vai vir pela frente. Não importa. Vocês permanecerão firmes. Firmes. Isso não quer dizer que você não passará pela tempestade. Não quer dizer que os intempéries ao redor não vai tratar você de forma ruim. Isso quer dizer que vocês permanecerão. Talvez isso seja a maior característica da gente para o pessoal aí fora, que diante das dificuldades da vida, das pressões que a gente vai surgir, não rouba a nossa paz, porque nossa paz não é a paz que o mundo dá, é uma pessoa, Jesus Cristo. Quem aí está fazendo casa de paz? Quem aí está fazendo casa de paz? Você está levando uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz é a paz daquele que está firmado sobre a rocha que é Cristo. Mas, meu irmão, a rocha que é Cristo, Ele ensinou várias coisas. Tem vários ensinamentos de Cristo. E se você não praticar nenhum deles, sua base vai ser fraca. O embasamento vai ser fraco. E você vai passar por perrengues na vida. E que talvez você não deveria passar dessa forma, de uma forma tão atribulada. Fato é, meu irmão, que Cristo chega assim para eles e diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras
e as põe em prática, será como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É um estilo de vida. Obediência é um estilo de vida. É algo que eu diria que é insubstituível à vida do crente, a obediência constante. E ele dá aqui dois tipos de cristãos: aqueles que professam sua fé e aquele que obedece e aquele que não obedece. Um observador casual não consegue ver a diferença, sabe? Por exemplo, você não sabe se eu tenho bases firmes. Não sabe. Sabe por quê? Porque eu posso pregar aqui, profetizar o nome do Senhor. Você pode vir aqui doente, eu curar sobre você. Pode vir alguém endemoniado, eu expulsar demônios, e mesmo assim o Senhor dizer: afasta-se de mim. Misericórdia, eu não. Eu quero estar lá com o Senhor. Isso quer dizer, sabe o quê? Você vê a aparência, meu irmão. Você não vê em que ele está firmado. Se eu mostrar duas casas, uma feita com base e outra feita sem base, você não vai ver a diferença. Você vai ter que cavar para ver se tem base ou não. Se eu mostrar duas plantas, você não vai saber qual tem a raiz mais profunda. Você vai ter que cavar para ver a raiz mais profunda. Meu irmão, as aparências enganam. O olho é enganoso, o coração humano é enganoso, mas o de Deus não. O de Deus não. Só que a própria Bíblia falou que os frutos dirão quem eu sou. E na tempestade, e no vento forte, nas pressões, qual o fruto que eu vou mostrar? Porque quando o vento bate, o vento são as dificuldades da vida, bate e a casa cai, a Bíblia no final vai dizer assim, ó, e grande é a queda. Eu tenho visto durante os tempos que eu sou crente, vários escândalos dentro das igrejas. Igrejas que eram completamente influentes no Brasil inteiro, serem arruinadas depois de escândalos por seus líderes. O vento veio, bateu, e foi grande a queda. Meu irmão, sabe o que é isso? Um alerta para mim e você. Um alerta para que você possa permanecer firme, para que você não possa vacilar, para que você possa procurar no Senhor. Ah, Clefa, está difícil. Difícil se você estiver sozinho. Difícil se você levar as coisas no seu braço, querer levar no seu lombo, porque o próprio texto que eu acabei de ler diz que Cristo, o jugo dele é suave. Vai buscar ajuda, meu irmão. Vai buscar ajuda em Cristo, na sua Bíblia, na sua palavra, nos ensinamentos dele. Meu irmão e minha irmã, a gente não dá para perceber os fundamentos das pessoas. Um observador casual não consegue ver a diferença entre um e outro. Jesus nos diz que a maneira de sermos sábios e grandes aos seus olhos é por meio da obediência à sua Bíblia e a execução dos seus ensinamentos na nossa vida. É por isso que quando a gente fala assim, você já fez seu devocional, é como o Tiago falou aqui, não é ler por ler, é que você leia e coloque aquilo no seu coração para que pôr em prática, para que você seja como um crente que faz a sua casa sobre a rocha. É preciso ter raízes, é preciso ser firme, é preciso se firmar, é preciso encarar a vida cristã de uma maneira madura o suficiente. Você pensa que nesse mundo aí vai facilitar para você? Pelo contrário, lá vem eu com o filme, né? Rocky Balboa, melhor filme de ação, um dos melhores filmes de ação é Rocky 2. Assista, que filme, é bom demais. Ele apanha, aí depois ele apanha de novo. Aí tem um trecho do filme que ele faz: não é o quanto você apanha, é o quanto você se levanta, é o quanto você está disposto a levantar. Esse mundo não vai facilitar para ninguém, e para os crentes principalmente. Quando Cristo diz, eu os entrego como ovelha na boca de lobos,
Ele está dizendo que esse mundo cruel, uma hora vai tentar pegar você. E ele não vai ter pena nenhuma. Mas, meu irmão, pode vir tempestade, vento forte, água forte, mas se você tiver firmado em Jesus Cristo, nada vai abalar você. Você vai passar pela situação, você vai dar glórias a Deus, agradecer por tudo e servir de testemunho para ajudar os seus irmãos. É por isso que eu gosto da música de Rodolfo Abrantes, quando diz que das minhas feridas saia poder para curar. Meu irmão e minha irmã, às vezes a gente não tem noção da vida, o que é uma vida cristã, e a gente vive a nossa vida cristã parecendo um agente 007. Acontece de tudo aí fora, menos eu mostrar que eu sou servo de Deus Altíssimo, menos eu mostrar que eu sou um cara crente firmado em bases firmes, chamado Palavra de Deus. Eu estou dizendo isso somente a prestar testemunho para os amigos. Eu estou dizendo quando aparece alguma coisa, alguma tempestade durante a vida. E a primeira coisa é cair em desespero. Tenha calma, crente. Tu tem um Deus no céu, um Deus que mora contigo, Senhor dos senhores, dono de tudo. Você é ou não é firmado na rocha? Tenha calma, dobra teu joelho, coloca tudo para o Senhor. Mas não, quando vê alguma coisa, alguma tempestade, muitos, a primeira coisa que acontece é o desespero, se desesperar, murmurar, desistir, dizer que nada está dando errado, que é assim mesmo, que você é a pessoa mais azarada do mundo, que para você não é assim. Tire tudo isso da sua vida, tire tudo isso da sua mente. Cristo não chamou você ao arrependimento para você viver essa vida miserável de pensamento. Você precisa acordar para a vida cristã. Você precisa se reerguer. É por isso que toda vez que você pecar, você não deve meu Deus, eu pequei, o Senhor não vai ouvir minha oração, eu não sou digno, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de ir à célula, eu vou parar de ler a Bíblia. É pelo contrário, meu irmão. Se você pecou, arrependa-se do coração e vá buscar. Se você pecou, leia mais a Bíblia, para que você não peque mais. Se você pecou, ore mais, ocupe mais o seu tempo. Erga-se. Sua base não é a base firmada na areia, como diz o texto, é na rocha que é Cristo. É isso que você precisa, meu irmão. Que você possa aprender a respeito do que é uma vida cristã, de como ser grande aos olhos de Deus. Jesus não descreveu cristãos e não cristãos, mas apenas aqueles que escutam sua palavra e ensinamentos. Ambos os grupos leem a Bíblia, foram à igreja, ouvem sermões, escutam músicas de cristãos, mas nem sempre podemos reconhecer a diferença entre eles, porque as fundações de sua vida privada não são vistas. A questão principal é se eles diligentemente buscam obedecer os ensinamentos de Cristo e de Jesus lá no Sermão do Monte. Você quer obedecer ao Senhor? Amém? Se você quer, ficar de pé. Fica de pé aí. Você quer, né, obedecer ao Senhor Jesus? Fecha teu olho então e repete essa oração comigo aqui. Feche seu olho. Você está diante de Deus. Repita aqui comigo: Senhor Jesus, eu me comprometo a obedecer a tua palavra, seja o dano que vier, seja a consequência que vier, mas as minhas raízes serão firmadas no Senhor. Eu me comprometo a orar
a ler a Bíblia e a ter comunhão com o Senhor. Se assim não for, serei como uma casa na areia. Mas, Senhor, cuida do meu coração e me ensina a obedecer e a praticar os teus ensinamentos. Eu quero viver a obediência como estilo de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, aqui estão eles, Senhor. Um compromisso diante do Senhor foi firmado. Eles desejam do coração, Senhor Deus, ser obedientes ao Senhor. Senhor, ser obedientes ao Senhor, não só de escutar, mas de praticar. Senhor, eu coloco todos eles em tuas mãos, Senhor Deus. Eu coloco eles, Senhor Deus, para que o Senhor cuide como o Senhor tem cuidado. Que teu Espírito Santo seja o guia como o Senhor tem sido sempre. Senhor Jesus, que a tua palavra possa ser firmada no coração dele. Que raízes santas, Senhor Deus, possam ser firmadas. Que eles, Senhor Deus, possam bradar, Senhor Deus, que são filhos do Senhor. Para que no grande dia, Senhor Deus, o Senhor tenha um sorriso no rosto quando olhar para nós e dizer: vem bendito da minha alma, vem bendito. E não, Senhor Deus, como muitos que a tua palavra diz que serão apartados do Senhor, mas nós não. A Ebenezer não, Senhor Deus. Nós seremos aqueles, Senhor Deus, que obedientemente, Senhor Deus, nos resignamos ao Senhor, e no grande dia seremos festa com o Senhor do paraíso. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, por firmar o compromisso no nosso coração, por entender, Senhor Deus, que a vida com o Senhor é mais do que meras palavras, Senhor Deus, é ação,